Você não sabe quando um numeral é classificado como um adjunto adnominal? Então, me acompanhe até o final deste vídeo e aprenda de uma forma super simples como identificar este tipo de adjunto adnominal e quando ele será classificado como adjunto adnominal de um substantivo e quando não será. Acompanhe! Portanto, primeiro nós iremos aprender quando os numerais são adjuntos adnominais e quando eles não são. Depois, aprenderemos como identificar um numeral que será classificado como adjunto adnominal em uma oração. E, por fim, iremos relembrar as classificações dos numerais na língua portuguesa. Os numerais são adjuntos adnominais quando acompanham os substantivos. Portanto, quando tivermos em uma oração o numeral, seja ele ordinal, cardinal, multiplicativo ou até mesmo fracionário, e este estará se referindo, acompanhando, ele será dependente de um substantivo, esse numeral será classificado como adjunto adnominal deste substantivo que ele acompanha. E quando um numeral não será um adjunto adnominal? O oposto, quando ele não acompanhar um substantivo. E agora, como nós iremos identificar este numeral, que é classificado como adjunto adnominal, em uma oração? Da seguinte forma, observemos a nossa frase do exemplo. Maria ganhou 3 presentes. Para nós identificarmos um adjunto adnominal em uma oração, como já aprendemos na nossa aula 1 sobre adjunto adnominal, que inclusive eu irei deixar o link na descrição para você não perder esta aula. Quando nós temos um substantivo em uma frase, temos que identificá-lo e depois as palavras que se referem a este substantivo, com exceto das preposições, conjunções e os verbos em todas as suas classificações, esta ou estas palavras, se houver mais de uma, estarão sendo classificadas como adjuntos adnominais desse substantivo. Logo, quando formos identificar o adjunto adnominal em uma frase, primeiro, descobrimos qual é o substantivo ou quais são os substantivos desta frase e depois temos que descobrir quais ou qual palavra se referem a esse substantivo. Nesta oração, temos como substantivo a palavra presentes, e se nós nos atentarmos a esta palavra, não há nenhuma palavra ou frase após ela. Porém, anteriormente a ela, antecedendo esse substantivo, temos o numeral cardinal, a palavra 3, que será classificada como adjunto adnominal do substantivo presentes, pois ela nesta frase é dependente, refere-se, acompanha esse substantivo. E se nós observarmos, se retirarmos este numeral, a frase não perderá o seu sentido. Porém, se nós retirarmos o substantivo, a frase mudará o seu sentido e perderá o seu significado. Portanto, uma observação muito importante. Quando temos um adjunto adnominal em uma frase, se retirarmos este adjunto adnominal, a frase não perderá o seu sentido, pois ele é dependente do substantivo, porém o substantivo não depende de seu adjunto adnominal. Entretanto, quando retiramos o substantivo da frase, ela perderá o seu sentido. E agora, por fim, na nossa explicação, iremos relembrar quais são as classificações dos adjuntos adnominais, os numerais. Nós temos os numerais ordinais, que irão indicar a ordem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, centésimo e assim por diante. Cardinais, que serão utilizados para a contagem 1, 2, 3, 1000, 100 e assim por diante. Multiplicativos, que como o próprio nome já diz, estará representando, indicando multiplicação, dobro, triplo, déciplo e assim por diante. E por fim, a nossa última classificação serão os numerais fracionários, que, como o próprio nome já diz, indicam uma fração, um meio, um quinto ou até mesmo metade. Agora que aprendemos e observamos
Quando os numerais são classificados como adjuntos adnominais e quando não são, aprendemos como identificá-los em uma oração e, por fim, relembramos quais são as suas classificações. Iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Sublinhe os numerais. Letra A. A escada possui 16 degraus. Primeiro, como nós aprendemos na nossa explicação, iremos identificar o numeral, que será classificado como adjunto adnominal nesta oração, por meio do substantivo. Nesta frase, temos como substantivos as palavras escada e degraus. Porém, a palavra escada possui o artigo definido a como adjunto adnominal, por isso, não iremos sublinhá-lo, pois nessa atividade sublinhamos apenas os numerais que exercem a função de adjunto adnominal. Entretanto, no final da nossa frase, temos o substantivo degraus, que possui como adjunto adnominal o numeral cardinal 16. Por isso, podemos observar que a primeira palavra escada possui como adjunto adnominal o artigo a, porém, o nosso 16, que é adjunto adnominal do substantivo degraus, a qual nós iremos sublinhar, é classificado como numeral cardinal. Logo, na nossa letra A, o adjunto adnominal numeral classificado, sublinhado, foi 16. Letra B. Esta é a primeira vez que viajo. Primeiro, nós identificamos o substantivo nesta frase, que é a palavra vez, e depois observamos. Há alguma palavra nesta frase, antes ou depois desse substantivo, que depende dele e é classificado como numeral? E sim, temos a palavra primeira, que vem antes do substantivo, e a palavra que não é um numeral, e por isso nós iremos sublinhar apenas o numeral ordinal primeira, pois ele está se referindo e é dependente do nosso substantivo vez. Portanto, na letra B, temos como adjunto adnominal o numeral ordinal primeira, que se refere, está acompanhando o substantivo vez. Letra C. Sentou-se na 10ª carteira. Nesta frase, nós temos o substantivo carteira e, por isso, o seu adjunto adnominal só pode vir anteriormente a ele, antes dele, pois, se nos atentarmos, nesta frase não há nenhuma palavra ou expressão que venha após esse substantivo. Logo, a única palavra que é um numeral, neste caso, ordinal, 10ª, e que vem antes, antecede esse substantivo, é este, 10ª, e, portanto, é o adjunto adnominal do substantivo carteira. Por isso, na nossa letra C, o adjunto adnominal é o numeral 10ª, e uma observação é o numeral ordinal, pois indica uma ordem, 10ª, ou também que pode ser 10º lugar, ou 10º no seu masculino, ele é o adjunto adnominal, se refere ao substantivo carteira. Letra D. O ano possui 365 dias. Nesta frase, nós temos o substantivo ano e o substantivo dias. Porém, nós iremos observar apenas as palavras que antecedem e que se referem ao substantivo dias. Nós temos o número 365. Por isso, esta frase, que é um numeral cardinal, que indica um número de contagem, será sublinhado, pois somente 365 é o adjunto adnominal. Uma observação que nesta frase não podemos sublinhar a expressão 375 dias, pois dias é o substantivo a qual esse número se refere. Logo, sublinhamos apenas 365.
Então, na nossa letra D, temos o numeral, o cardinal, que é o nosso adjunto adnominal, 365 dias, que se refere ao substantivo dias, que é o termo a qual ele se refere nesta frase. Ele está acompanhando esse substantivo. E, por fim, a nossa letra E da atividade prática. Completo 13 anos no 8º mês do ano. Nesta frase, nós temos mais de um substantivo e também mais de um adjunto adnominal. Por isso, primeiro nós iremos observar o nosso primeiro substantivo desta frase, a palavra anos, e depois o nosso terceiro e último, o segundo e último neste caso, substantivo desta frase, a palavra mês. A palavra anos possui dois possíveis adjuntos adnominais. Uma palavra que antecede, vem antes, e uma palavra que vem depois. Antes do nosso substantivo anos, temos a palavra 13, que é classificado como um adjunto adnominal, pois nesta frase é um numeral cardinal, é um número. E depois do nosso substantivo anos, temos apenas a preposição no. Por isso, não é classificada, as preposições não são classificadas como adjuntos adnominais. Portanto, o nosso primeiro adjunto adnominal, o numeral cardinal, nesta frase é a palavra 13, que está acompanhando o substantivo anos. E, por fim, nós iremos observar o segundo e último substantivo, a palavra mês. Antes desse substantivo, temos o numeral oitavo, que é um numeral ordinal, indica uma ordem, e depois do substantivo, temos novamente uma preposição, a preposição do, que, como já aprendemos, nunca serão classificadas as preposições como adjuntos adnominais. Por isso, o adjunto adnominal do substantivo masculino mês, nesta frase, será o numeral ordinal oitavo. Logo, na nossa letra E, tivemos dois adjuntos adnominais. A palavra 13, que, relembrando, é um numeral cardinal, que se refere ao substantivo anos. E, por fim, o segundo e último adjunto adnominal, a palavra oitavo, que é um numeral ordinal, que se refere ao substantivo mês. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 3 sobre adjunto adnominal, porém falando específico sobre os numerais. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre adjunto adnominal. Até os próximos vídeos!